Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Olmos, você está aqui no canal Remanescente. Esse é mais um episódio aí tratando um pouco de conversão. Hoje eu estou trazendo uma pessoa muito querida aqui, uma pessoa que tem uma carga no evangelho gigante, enorme, e ele trabalha uma parte que eu acho importante, as pessoas não dão valor, né? A gente precisa valorizar a parte apologética também. Eu vou deixar que ele explique, eu trouxe ele exatamente para explicar um pouco sobre isso. A gente vai sim tratar aqui de conversão, vai contar um pouco da história dele, mas a gente vai tratar quão importante é nós estarmos ligados aí na apologética e entender as diferenças, por que existem diferenças teológicas e doutrinárias, né? E por que é importante a gente entender o que a palavra nos apresenta como verdade absoluta. Eu vou trazer essa pessoa aqui, que é um pastor, é o pastor João Flávio Martinez. Ele vai entrar com a gente aqui agora. Aí, pastor João Flávio, tudo bem, pastor? Olá, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus. É um prazer estar cooperando aqui com o seu canal, Amém. Porque nós sabemos que precisamos fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. É verdade, isso é verdade. Então, eu estava tratando com o pessoal aqui, pastor, a respeito da importância da apologética. Sabe por quê? Tá, esse quadro aqui ele fala de conversão, mas você entende que faz parte, é todo um processo, né? Por que eu digo? Porque muitas vezes, quando a gente parece que está trabalhando esse ponto apologético, as pessoas não têm um olhar assim muito positivo em cima e eles te enxergam assim com o olhar, poxa vida, para que parece que está batendo em cima de uma religião? Só que eu tenho um entendimento para junto de mim que muitas pessoas não têm a mesma disposição ou talvez a mesmo raciocínio de correr atrás, de enxergar algumas verdades. E muitas vezes esse papel apologético ele é um papel fundamental para um despertamento de uma pessoa sincera. Então, eu acredito que tem essa importância. E hoje eu vejo no canal do pastor essa importância, né? Nós estamos aqui falando de conversão, mas você já tem muitos testemunhos de pessoas que, por intermédio da apologética, se converteram de um caminho errado e entraram para um caminho correto. Mas hoje eu não estou aqui para falar de mim. Hoje eu estou aqui para trazer o pastor João Flávio. Pode se apresentar aqui, conversar com o pessoal? Não, é que você estava falando, eu até queria mostrar o meu celular, mas eu esqueci que eu estou usando o celular para gravar aqui. A gente é tão leigo de tecnologia, né? Mas assim, no meu celular, para você ter uma ideia, entre você e outros, eu devo ter, isso assim, nos últimos 3 anos que eu comecei a fazer isso, eu devo ter pelo menos uns 400 ex-adventistas. Sério? Sério, você escutou esse número? Pelo menos uns 400 ex-adventistas. Eu pego assim meu telefone, coloco ex-adventista, aparece lá meu zap, quase que infinito, vai passando assim. Eu tenho vários ex-mormons, eu tenho vários ex-TJs e outras seitas, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente acabou tendo mais adventismo do que outras, não quer dizer que a gente queira ficar só no adventismo. Por exemplo, a minha expertise na área da apologética é o islamismo. Eu sou pós-graduado em cultura teológica e na minha pós-graduação eu trabalhei a misoginia alcorânica. Então eu falo da mulher no Islã. Isso aí é uma coisa que eu foco muito. Tanto é verdade que depois, se você quiser perguntar mais sobre esse assunto, eu estou indo para o STF, viu? Eu não sou o Zanin, mas eu estou chegando... Olha só. Eu tenho um processo aí que fizeram contra mim, depois se você quiser perguntar. Mas voltando aqui para não perder a linha de raciocínio. Então, assim, nós acabamos focando mais nos adventistas porque eles são mais aguerridos, eles querem dar respostas. Ele quer dar réplica, tréplica, e aí a gente também não vai deixar por menos. E acontece da gente acabar focando mais no adventismo por causa deles mesmos. Uhum. Então eles peitam e a gente não foge do enfrentamento, né? E acabou, hoje o CACP, só para você ter uma ideia, deve ter dentro do site aproximadamente 1.500 estudos só sobre adventismo. Olha, Wagner, é um número muito relevante. 1.500 estudos. Dos 2.500 vídeos que tem no canal, no CACP Vídeos, pelo menos mais 1.000 vídeos, quase isso. Não vou deixar
o número exato não, mas aproximadamente 1.000 também focado no adventismo. Tá? Então, tudo isso é uma contra-reação à reação deles. Pastor, deixa eu te interromper rapidinho. Eu fiz uma participação aí no seu canal, dando meu testemunho, e aproveitando essa métrica aí, eu queria te perguntar aproximadamente quantos testemunhos tem no seu canal, por exemplo? Eu nunca fiz uma análise de vídeos, nós temos vários testemunhos. Tem o seu, tem do Gleison, eu quero ver se eu coloco também agora do Rodrigo, e tem vários testemunhos lá, de ex-mormons, de ex-testemunho de Jeová, tem vários, eu preciso dar uma olhada, eu nunca fiz essa análise, é a primeira vez que alguém me pergunta desse assunto. Prometo que vou dar uma olhada lá no menu que temos lá dos vídeos, até uma boa ideia, porque eu criei algumas playlists do canal, e eu vou aproveitar a sua ideia e vou colocar uma playlist de testemunhos. Amém. De várias seitas, de qualquer seitas. Né? Mas eu vou analisar isso aí, eu nunca vi. Mas eu acho que com certeza deve ser mais de 100 vídeos. Com certeza. Amém. Só de testemunhos de membros de outras organizações. Inclusive, uma das coisas que me fez se aproximar da apologética, e a apologética na minha vida, ela é desde muito cedo, é porque no início da minha conversão, eu quase virei mórmon. Então, por causa dessa cilada que eu quase caí, desde a minha conversão, eu comecei a estudar sobre seitas e heresias. E aqui estamos nós hoje, pela graça de Deus, com o canal do cacp.app.br, que é o nosso site, para você ter uma ideia, tá? Eu gosto de falar esses números para os irmãos, os espectadores que estão nos assistindo, entender o nosso trabalho. O nosso canal hoje, ele tem 15 mil ou mais, ou 16. Eu não sei agora se é 15, não sei se é 15 ou 16, mas entre 15 e 16 mil artigos. Artigos. Eu estou para te dizer que o cacp.app.br é um dos maiores sites de apologética do Brasil. Não estou falando na qualidade, porque nós teríamos que colocar o ICP em primeiro lugar, porque o Instituto Cristão de Pesquisas ele veio em primeiro lugar, ele que começou a apologética no Brasil. Eu estou falando na questão de arquivo apologético, de material de estudos. Então, o nosso canal hoje é praticamente uma enciclopédia apologética online com mais de 15 mil artigos. Fora o CACP Vídeos, que tem mais de 2.500 vídeos no canal. Aproveitando aqui, já está passando aqui embaixo, né? Se inscreve aqui, o pessoal que está vendo, que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal Remanescente e no canal CACP. Vai ficar rolando aqui embaixo. Inclusive, lá assistir. Inclusive, uma das coisas que eu tenho feito é pedir, Wagner, para que as pessoas se inscrevam nos canais dos irmãos, né? Sim. Eu já pedi e peço para o pessoal se inscrever também no seu canal, o pessoal do CACP, no canal do Rodrigo Custódio, do Gleison Perso e de outros, né? Uhum. Eu tenho colocado lá no meu canal, tentado fomentar que os nossos inscritos se inscrevam também nos outros canais que vai agregar conhecimento a eles. Vai agregar conhecimento. E diz uma coisa, eu andei assistindo no seu canal, assisto muitos vídeos, mas assisti uns vídeos antigos e eu vi que a sua caminhada é longa. A sua carga doutrinária, ela vem de qual raiz, de qual religião, da onde que você, por exemplo, começou ali a sua caminhada cristã, até esse despertamento de entender a profundidade da Bíblia e tentar resgatar a verdade, né? Bom, eu nunca fui de seita, oficialmente falando, eu nunca pertenci a uma seita. Eu apenas estive quase mórmon, mas antes de eu me converter, quando a missionária mórmon falou que os judeus descobriram as Américas, eu caí fora do mormonismo, porque eu sempre fui muito, muito crítico. Sim. Eu sou filho de pais desviados, então eu cresci num ambiente muito insalubre, esse é o termo, muito cheio de mágoa, de aversão à fé, porque se você está numa casa de gente desviada, você está numa casa de gente magoada, ofendida, aquela coisa que carrega o desviado. Então,
eu nasci e me desenvolvi na minha adolescência dentro de uma casa que não se cria em Deus e que tinha até uma certa aversão à fé cristã. Tanto que na escola, no segundo grau, quando eu fui me converter, eu me declarava ateu, ou cético, ou agnóstico, porque eu não gostava de me identificar como religioso, ou como crente de alguma espécie, tá? Mas nesse processo todo, dos 17 para os 18 anos, eu acabei me convertendo numa pequena igreja evangélica. E dali para frente, foi natural a apologética. Por quê? Assim que eu cheguei na igreja, eu até conto essa história porque é muito interessante. É uma igreja musical. Minha família está nessa igreja, é uma boa igreja, inclusive, mas lá todo mundo ou canta ou toca. Uhum. E eu cheguei ali e tentei cantar. O maestro regia o coral, né, com a batuta dele ali, e a hora que ele fazia assim, para erguer a voz, que ele pedia para o coral se impostar vocalmente, e eu erguia a minha voz, ele fazia assim desesperadamente para mim, para eu abaixar minha voz, porque eu acabava com o ensaio do coral. Aí eu falei, bom, então eu vou tentar tocar algum instrumento. Aí meu tio falou, não, eu vou te dar um trompete. Tá aqui o Bona, a hora que você estiver na lição número 40 do Bona, bate as lições, o tio vai te ensinar. Meu tio era professor de música, é professor de música. Ele falou, na lição 40 eu te dou o trompete. Peguei o Bona, dó, 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 ré, mi, 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 fá, fá, fá. Cheguei na lição número 15. Falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Chamei meu tio, falei, ó, tio, desculpa, não vou querer o trompete mais, tá aqui o Bona de volta, eu não vou ser músico, não tenho vocação. Aí o que sobrava para mim? Tinha nada, os irmãos lá ou cantavam ou tocavam, e eu não servia nem para uma coisa nem para outra. Aí eu percebi que a igreja não tinha nenhum trabalho evangelístico. Conversei com o pastor, perguntei se eu podia chamar os jovens para ir para a rua evangelizar. Aí ele falou, se você conseguir, eu mesmo comprei os folhetos, mandei fazer um carimbo, carimbei os folhetos, e numa tarde de domingo, quando eu chamei, veio quase 20 jovens da igreja me ajudar. O negócio ficou tão bom que tinha 30, 40 jovens todo domingo à tarde evangelizando. Aí o pastor mandou a gente fazer uns cursos, a gente se aprimorou, e lá na rua, Wagner, quem que a gente encontra? O ateu, o espírita, o católico, o adventista, a TJ, o mormo e etc. Quando eu saí para a rua, eu me deparava com essas pessoas cheias de dúvidas, cheias de questionamentos. Eu pegava a minha caneta, eu tinha uma cadernetinha, aquela de padaria, anotava a dúvida das pessoas, marcava o endereço da pessoa que fez a pergunta, chegava no pastor, coitado, o pastor que era o co-pastor da igreja, ele morava no fundo da igreja. Então terminava o culto, eu via até a tristeza dele, porque terminava o culto e eu ia para cima dele. Sentava com ele na beirada do púlpito ali. Não, pastor, tem umas perguntinhas. Ele ia perguntando, eu ia anotando os versículos. E no outro domingo, à tarde, eu ia na casa da pessoa. Ó, a resposta. A resposta é essa, a resposta é aquela. E aí eu comecei, como não tinha Bíblia de estudos no meu tempo aqui na minha cidade, que é interior de São Paulo, não tinha material de apologética, eu comecei a pegar pincéis, na verdade eram canetas não, lápis de cor, e a pintar a Bíblia. Então, as respostas aos adventistas era verde, então eu pintava de lápis verde. Aos espíritas era vermelho, as TJs era amarelo. Eu tenho essa Bíblia aqui hoje, ela é toda pintada. E isso aí é uma coisa que eu inventei porque eu estava na rua. Então eu estava folheando a Bíblia, o cara perguntava sobre o sábado. Por que você não guarda o sábado? Aí eu tinha que pegar lá Mateus 12:5, procura daqui, procura dali. Então eu comecei a me armar e me tornei apologista. Não é porque eu era um apologista, mas porque eu sou um evangelista. Todo evangelista, sim, quem está no campo vai se encontrar com a apologética. E foi isso que aconteceu comigo. É até interessante porque muitas das vezes, né, a gente quer pregar, por exemplo, uma pessoa, você na sua casa está assistindo aqui, você vai lá, não, vou sair para um trabalho missionário, e aí você bate na porta de alguém, vou te apresentar e tal, essa pessoa vai vir com a doutrina que ela já tem pré-determinada, e muitas vezes a gente não tem resposta. Eu não tenho resposta para isso. E aí você sai e deixa aquela pessoa no vácuo, né? Então aquilo que poderia ser uma bênção para a pessoa, para um esclarecimento, torna uma vergonha para ti mesmo. Então, é um trabalho importantíssimo, né? A gente entende. A apologética, dentro da teologia sistemática, ela é um braço
da missiologia. Então, a apologética, ela é um braço da missiologia. Ela não é um ponto, uma matéria independente. É uma matéria codependente ou intermatéria, porque ela está ligada à temática de missiologia. Todo missionário, ou todo aquele que prega o evangelho, que vai ao campo, deve estar preparado com o conhecimento apologético. Eu digo que o único pecador que vem a nós, sem a gente ir a eles, são as testemunhas de Jeová. Que esses daí são os mais fáceis. É o único que vem a nós. A gente não precisa ir até eles. Não, é só esperar no sábado de manhã, domingo de manhã, né? Mas os demais a gente tem que ir a campo. Então, a importância da apologética. Não, é verdade. Completamente. Até porque, se você vai pensar bem, até que as religiões, dentro da doutrina deles, eles, entre aspas, se munem. Normalmente você já sabe qual é que é as defesas das doutrinas, né? Normalmente eles já têm tudo pronto e eles não fogem daquilo. Muitas vezes você traz um texto, eles nem sabiam, nunca viram aquilo, né? Ou não tem a outra ideia, por quê? Porque só mastigam aquele alimento que é dado dentro da religião, dentro da igreja, e esse é um problema, quando a pessoa não tem uma busca também, né? É uma intranet religiosa, né? Eles ficam presos dentro daquele aprisco sectário e eles são proibidos de pensar fora da caixa, né? Exatamente. Essa é uma questão que pesa bastante, né? E vamos trazer agora, pastor, quero te convidar agora para entrar no tema do vídeo. Aqui eu tenho trazido histórias impressionantes de conversão. Histórias impressionantes de presidiário, pessoa que se achava no fundo do poço e não tinha questão de voltar. Voltou para o Senhor, né? Quando a gente fala voltou, muitas vezes, voltou para a igreja. Não, voltou para o Senhor. Uma coisa não tem muito ligação com outra, por mais que a gente não levante aqui uma bandeira de não congregar. Muito pelo contrário, a pessoa tem que procurar uma igreja saudável. Mas aquele momento em que você sente assim, nossa, isso aqui fez sentido na minha vida e eu preciso voltar ao rudimento da palavra que nos traz o seguinte fato: arrependei-vos e andai em novidade de vida. Então, qual é a importância da apologética para esta questão de uma conversão sincera e verdadeira? Então vamos lá. Primeiro, cosmovisão, né? A cosmovisão que você está tendo da fé, que é o que está em Atos 4:12, a salvação está em Cristo Jesus. Sim. Esse é o primeiro entendimento, senão você continua sectário. Isso. Você não é salvo por causa de uma instituição. Isso. Você é salvo por causa de Cristo. Outra coisa, a igreja verdadeira não é a católica, não é a adventista, não é a batista, não é a A ou B. É a igreja invisível, é a Assembleia Universal dos Santos. É isso. Esta igreja que é a verdadeira. Ou seja, ela não é denominacional. Inclusive, existe igreja verdadeira dentro das seitas, que precisam ser alertadas. A gente está falando das pessoas. Que são gente precisa ser tirada de lá. Exatamente. São ganhas de lá. Então entenda. Essa é o primeiro ponto. Porque quando a pessoa começa a pensar que a salvação é em Cristo e não em instituição, ela já está se livrando de um dogma católico. Isso aí é um dogma católico, um dogma islâmico, um dogma adventista. Todas as seitas se colocam como a prancha de salvação. Isso. Enquanto a igreja de Deus, a verdadeira, prega Jesus. Essa é a primeira questão. Aí você perguntou a questão da apologética para o bom discipulado. Rapaz, isso aí é muito sério. Você pega os seminários teológicos, eles não trabalham os futuros pastores no conhecimento sectário. Seitas e heresias é colocado como o estrado da teologia. Tem lá uns 2, 3 meses de seitas e heresias, comenta-se alguma coisa sobre os aspectos gerais, as 10 maiores religiões do mundo, e não leva a sério essa questão de apologética. Aí esse pastor, o que acontece? Ele começa a entrar no campo para evangelizar. Ele vai lá fazer a obra de Deus entre os membros de seitas, que são os mais difíceis de se ganhar. Quase sempre ele falha, porque ele não sabe o argumento, ele não tem as ferramentas certas. Você sabe que uma chave não abre qualquer porta. A chave A vai abrir a porta A.
A chave B abrirá a porta B. Então, você precisa... Desculpa aí minha alergia, que estou com uma alergia terrível. Tranquilo. Então, você precisa ter a chave certa para abrir a porta certa. Então, muitos não têm porque não conhecem a fundo a apologética. Quando um outro dá certo de tirar a pessoa da seita, na hora do discipulado, o discipulado é mal feito. Por quê? Porque, por exemplo, o pastor não entende, e ele conhece até teologia, mas como ele não conhece seitas, ele não entende que o mormon, por exemplo, a trindade dele não é a nossa trindade. A trindade dele é uma tríade. E aí o pastor nem toca tanto porque pergunta para o mormon que está na igreja dele, você acredita em trindade? O rapaz vai dizer, ou a moça, claro, nós, mesmo estando no mormonismo, eu acreditava em trindade. Mas na verdade ele crê numa tríade. E o pastor não tem esse entendimento. E muitas vezes essa pessoa fica dentro da igreja evangélica, crendo por muito tempo equivocadamente, porque não há o bom discipulado. Então a apologética, Wagner, é essencial para um bom discipulado. Com certeza, com certeza. Até me veio na mente aqui que eu tenho um conhecido que ele começou a fazer um curso de teologia, estudando com os adventistas, né? Curso de teologia para se tornar um pastor adventista. Lá pelo segundo semestre já, ele começou a conhecer aquilo que estava sendo apresentado para ele nas cadeiras e surgiram dúvidas. E ele começou a ver na Bíblia que o que a Bíblia mostrava para ele era diferente do que o curso ensinava. E ele falou, eu preciso questionar isso para vocês. E ele foi questionando, e chegou a um certo ponto que foi dito para ele aqui, olha, aqui não é o lugar de tu questionar, é o lugar de tu aprender, porque o que tu aprender aqui tu vai repassar. Então, ele se viu naquele momento que ele estava num lugar que, na verdade, não estava para esclarecer ou para deixar os pontos alinhados, e sim para passar adiante todos aqueles dogmas, como se fosse catequizado, entende? E ele saiu, ele decidiu sair, disse, não, isso daqui não é o caminho, eu não posso fazer assim, não é isso que o meu coração manda. Então, por isso que a importância que você falou a respeito do pastoreio, pastores despreparados, mal qualificados, às vezes não é nem culpa deles, entende? Eu acredito sim que existem pastores sinceros que estão sinceramente enganados, sinceramente errados. Em alguns não é nem questão deles estarem errados, Wagner. É que eles conhecem até a teologia, mas eles não se preparam em apologética. Vou te dar o nome de um homem que eu duvido que você vai encontrar teologicamente no Brasil um cara mais preparado que ele. Dr. Luiz Saião. Luiz Saião é doutor em teologia. Um homem que ajudou a fazer a tradução, a nova versão internacional para o português. Uma pessoa extremamente ilibada na teologia. Amigo do Rodrigo Silva, da outro seita doutor, adventista. Né? Outro doutor herético, né? Amigo do Rodrigo Silva, da seita adventista. E ele acha que o Rodrigo Silva tem a mesma fé que ele. Eu mandei material para ele, eu tentei explicar para ele, mas eu acho que agora, como ele já está envolvido com o Rodrigo Silva, e uma coisa que o ser humano tem, todos nós temos, é orgulho. Eu acho que ele tem muito orgulho para sentar, estudar o adventismo, porque qualquer teólogo que se preza, se estudar o juízo investigativo, sim, vai ver que é uma das doutrinas mais diabólicas que existe na cristandade. Sim. Eu vou repetir, é uma das doutrinas mais diabólicas que existem na cristandade. É uma blasfêmia contra a cruz de Cristo. Exatamente. Eu duvido que o Dr. Luiz Saião aceitaria isso. E o Rodrigo Silva defende isso. Claro, com muitas mentiras, com muitos sofismas, com muitos engodos, mas ele defende. O Rodrigo Silva é o tipo de pessoa que ele não tem pudor. Você e eu que conhecemos o adventismo, ao escutar o Rodrigo Silva falando, a gente fica com uma ira interna, porque a gente sabe que aquilo é mentira. Sim. Não é nem distorção da verdade, ou da verdade deles. É mentira mesmo. Tá certo? Tanto que se você pegar aí o pessoal do IAGE, que é do Instituto Agrícola de Evangelização lá, que é o pessoal que fez a Bíblia White, a Bíblia de Ellen G. White comentada, não foi nem a casa publicadora,
Se você pegar esse pessoal lá, e eu assisto os vídeos deles, Wagner, eles não são fãs do Rodrigo Silva. Não. Porque eles acham que o Rodrigo Silva está fazendo é uma pesca que não é sincera para o ouvinte. Sim. E eu acho que eles estão certos. Porque o Rodrigo Silva, ele joga um falso evangelho adventista para atrair o indivíduo para a organização, e quando ele está lá dentro da organização, ele vai aprender as verdades whiteanas. Sim. Tá entendendo? Então, o Saião, por exemplo, se ele sentar para estudar, ele vai descobrir o absurdo, a besteira que ele fez, porque eu acredito, Wagner, que o Luiz Saião não precisava sentar com o Rodrigo Silva. Não estou falando que fazer um debate, participar de um programa de arqueologia, não estou falando disso. Eu já participei de vários programas com católicos, com espíritas, com ateus. Agora, quando eu me confabulo com aquele líder e deixo a entender que aquele indivíduo tem a mesma fé que eu, aí é problemático. Você veio do adventismo, você sabe que a fé adventista não é a fé bíblica. Sim. Não é a fé verdadeira, não é a doutrina correta. Então, o que acontece? Esse é um exemplo de teólogo que não estudou apologética e caiu nas garras das seitas. E agora, para ele voltar atrás, ele vai ter que sujar um pouco o nome dele, falar que ele errou, que ele foi imprudente. Eu acho difícil ele fazer isso. E aí nós ficamos nessa lenga-lenga, nesse chove não molha, e as pessoas são iludidas e levadas ao engodos. Esse é o problema. Tá? Eu estava até falando com o Rodrigo Custódio, a gente estava conversando que ele está lá nos Estados Unidos. Você também está, né? Você está onde? Eu tô hoje eu tô na Carolina do Sul, mas estou mudando de novo para New Jersey. Vou morar lá de novo. Então você aí nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos, o americano evangélico não tem dúvida que o adventista é seita. Uhum. Ele tem certeza que o adventista é sectário. No Brasil, essa divisão não existe. Nós já temos esse problema da ignorância coletiva dos evangélicos. Aí o doutor Luiz Saião, por exemplo, e o doutor Marcos Eberlin, que é outro, vai sentar com os adventistas. E isso, para nós, na apologética, tem sido assim, um problema seríssimo. Aí, respondendo e fechando a sua pergunta, a questão da falta do conhecimento apologético no discipulado e também uma orientação apologética para os discipuladores. Então, pastor, eu quero aproveitar que eu estou diante de um pastor aqui que não negocia com a palavra, né? Pode ser que a gente sabe que eu tenho certeza que eu devo ter algum ponto que eu estou errado e que Deus vai me clarear. A gente continua sempre em busca, isso é importante. A gente precisa, aproveitando, deixa eu fazer uma interpolação. Claro. Interpolação é colocar entre o que você está falando, antes e depois do que você está falando, no meio. Tá bom. Erros teológicos todos nós temos, com certeza. Sim. Erros teológicos é normal, Wagner, a gente ter em detrimento um ao outro. Agora, heresia de perdição é outra história, né? É outra história. Pois então, é aí que tá. Aproveitando esse ensejo que você estava falando de pastoreio, de erro e tal, eu estou diante de um pastor e essa pergunta é importantíssima para mim, né? Porque a gente vê, desculpa, mas eu não tenho curso de teologia. Eu fui despertado somente abrindo a palavra, né? O Espírito Santo clareou e me despertou do erro que eu estava. E foi uma coisinha, pastor. Uma coisinha que ele me despertou. E depois daquela coisa, parece que veio assim uma enxurrada, um rio de tantas coisas que vieram. Porque você realmente te torna disponível para entender, né? Então Deus clareou. Agora, sinceramente, vamos ser bem sinceros aqui. Um camarada que é pastor, que tem o conhecimento, fez teologia e tal. Por mais que, tem algumas coisas que você talvez não vai conseguir entender. Mas eu não consigo, Wagner, eu não consigo entender que um camarada, por exemplo... Eu não gosto muito de dar nome aqui, meu canal eu não uso muito para isso, mas eu não entendo que uma pessoa como, por exemplo, o pastor Dr. Rodrigo Silva, ele não saiba da verdade. Claro que sabe. Para mim, pastor, desculpa, mas não vai, não desce, sabe? Porque eu me sinto muito leigo perto de um doutor, entende? É isso que eu tô querendo trazer. Então, assim, eu fico pensando,
por que que as pessoas trocam o seu momento de fama, ou sei lá, o pedestal que tem, aquela autoridade que, entre aspas, a pessoa tem, reconhecimento, pela verdade. Porque eu também conheço pastores que largaram tudo, dinheiro, largaram status e tudo. Por quê? Porque por intermédio de uma apologética, de uma apuração da verdade, eles se encontraram com a verdade e decidiram. Não é por dinheiro, não é por status, não é por cargo, não é por nada, é pela palavra. Então, por que que hoje a gente vê nesses meios aí? A gente nem está falando aqui de Universal, de essas igrejas que já está bem escancarado o que eles fazem. Realmente aceita que é um pouco escondidinho, tá ali. Mas como explicar essa questão aí dentre os pastores? Eu tenho várias teorias, né? Mas eu prefiro me resguardar aqui de algumas. O que eu posso te dizer é o seguinte: o Rodrigo Silva hoje, nós estamos tratando desse personagem, né? Ele é uma figura que alguns acham que seja interessante a aproximação. Sim. Então, eu estou tentando justificar aqui o pensamento do Luiz Saião e do Marcos Eberlin, por exemplo. Então, da Ibope, de repente, né, pode ter alguma vantagem tanto para a questão moral do indivíduo, né, crescer moralmente, no sentido de ser conhecido, ser popular, e também da questão financeira, porque, por exemplo, eu sei de alguns pastores aí que estão fazendo viagens para Israel, caravanas, e o Rodrigo Silva está no meio, no pacote. Acho que o Luiz Saião é um exemplo disso. Não estou dizendo que isso está errado do ponto de vista econômico, mas eu entendo que do ponto de vista espiritual, isso aí é você fazer, se colocar num julgo desigual. Você está se colocando num julgo desigual. Outra coisa que eu observei, por exemplo, os debates que teve aí com o Rodrigo Silva, ninguém botou ele na parede. Ninguém falou, não, você está mentindo. O termo é esse, você está mentindo. Não estou, está mentindo, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Como é que você está falando isso? Ou a sua profetisa está errada ou você está errado? Ou você é mentiroso ou ela que foi? Porque alguém tinha que bater, mas não tem profeta mais, Wagner. Né? Aí chega na frente do Rodrigo Silva, o cara dá aquela afinada. Eu vou te falar uma coisa, eu já estive diante de alguns líderes. Por exemplo, eu estive diante do Sheik Jihad Hassan, lá em Campina Grande, na Paraíba, acho que em 2007, na VINAC, Visão Nacional da Consciência Cristã. É um dos maiores eventos teológicos do Brasil. Aí me chamaram na rádio para debater com o Sheik Jihad, que é um dos líderes para os muçulmanos no Brasil, e também com o Sheik Mohammed. E aí o Sheik Mohammed era sufi, e o Sheik Jihad sunita. Um falou, outro falou, chegou na minha vez, o jornalista perguntou assim para mim: então, pastor João Flávio, qual é o seu ponto de vista com relação a esses eventos religiosos que estão aqui? De um lado a VINAC, do outro aqui o evento dos muçulmanos falando de paz. Aí eu peguei a palavra e falei assim: olha, fulano, Juarez, chamava o jornalista. Falei: olha, Juarez, eu acho milagre. Ele falou: milagre, pastor? Falei: milagre, eu acho que o Brasil faz milagre. Porque você vê, nós estamos aqui hoje diante de um dos grandes milagres mundiais que você poderia ver. Aí ele falou: como assim que eu não estou entendendo, pastor? Eu falei: vou te explicar. Você está vendo aqui um sheik sufita diante de um sheik sunita, um elogiando o outro, um falando de paz para o outro, sendo que em qualquer país muçulmano o sheik Jihad estaria matando o sheik Mohammed. Porque os sufis são perseguidos pelos sunitas. Os sunitas odeiam os sufis. Quando eu falei isso, cara, o Jihad deu um tapa na mesa e quase derrubou o microfone, quase tirou a rádio do ar. O senhor me respeite. Eu falei: o senhor me diga se eu estou mentindo. É mentira ou é verdade? E o Sheik Mohammed caladinho, assim, bem quietinho, porque ele sabia que era verdade. Lógico. Aí quando ele falou, prova, eu botei a minha mão na minha pasta, arranquei umas revistas Vejas e joguei em cima da mesa da rádio, assim. Cara, o negócio fechou tanto que o Juarez teve que pedir um intervalo, o jornalista, que era um dos programas mais ouvidos no Nordeste brasileiro, lá em Campina Grande, na Paraíba. Aí eu dei um intervalo, na volta o acordo foi o seguinte: eu vou entrevistar primeiro o Jihad, depois eu entrevisto você. Só que comigo não teve
acobertamento, não teve polimento, o negócio foi na verdade. Ô Wagner, o negócio é na verdade. Esse negócio de apologética florida, que joga confete, não, querido, né? Outro dia eu assisti um debate lá na Musical FM, um debate muito bom, contra o unicista Carlos Moisés e o outro irmão trinitário. O irmão trinitário deu uma lavada no Carlos Moisés, eu achei fantástico. Se não me engano, acho que foi o pastor César. Aí, no final do debate, o debatedor, eu não lembro se era o César, mas eu acho que era o pastor César, olhou para o Carlos Moisés, que é unicista, um herege, nega a trindade, e falou assim: Carlos, você é uma bênção, mas você é uma bênção na música, eu vou orar por você, tal. Aí jogaram deu aquela amenizada no final. Peraí, ele tinha que ter feito apelo. Ele tinha que ter perguntado: escuta, Carlos Moisés, você quer renunciar ao unicismo? Você quer renunciar esse ódio que você tem contra a Trindade, que vocês chamam de diabólica e satânica, e aceitar o Deus bíblico, porque você não crê no Deus bíblico, você crê no Deus sabeliano. Você quer renunciar a isso aí? Não, na hora de fechar o debate, que foi espetacular, ele deu um chocolate no Carlos Moisés, que é muito ruim de Bíblia. Na hora do fechamento foi esse eufemismo da verdade. Wagner, eu aprendi uma coisa, filho. A verdade não pode ser eufemizada. Com certeza. Você não pode rebuscar na hora da verdade. Você tem que ser um João Batista. Sabe o João Batista? Sim. Que subia em cima da pedra e gritava a verdade. Não estou falando em ser mal educado, não estou falando em ser agressivo, não estou falando em agredir fisicamente ou verbalmente. Eu estou falando em ser convicto. Expor. Tá aqui os fatos, tá aqui. Como é que é? Vai ou não vai? Isso é verdade ou mentira? Porque o que eu vejo hoje, lá no programa da HIT, nesses debates que tem por aí, é, aquela joga de confete. E eu pessoalmente entendo que a apologética que Deus me deu para fazer não é de jogar confete, é de falar a verdade. Eu vou ter poucos amigos com isso? Pode até ser que sim, mas eu entendo que nós precisamos fazer uma apologética, eu acho que foi Tertuliano com Marcion, eu não sei se foi, acho que foi Tertuliano com Marcion. Tertuliano se encontrou com Marcion, e Marcion falou assim para ele, que ele era gnóstico, Marcion. Ele falou assim para ele: você tem que nos aceitar, olhando para Tertuliano. Tertuliano olhou para Marcion, estendeu a mão e pegou na mão de Marcion e falou assim: eu te aceito como um verdadeiro filho do cão. Essa foi a apologética de Tertuliano, porque não dava para negar as doutrinas fundamentais da fé, que a gnose, naquele tempo e até hoje, ignora. Então, assim, eu sei que é um pouco duro o que eu estou falando, eu sei que não é politicamente correto o que eu estou falando, parece um tanto belicoso o que eu estou falando, mas essa, ao meu ver, é o tipo de enfrentamento que nós temos que fazer. E desse jeito, com a verdade, pela verdade. Foi assim que Jesus fez, é só você ler Mateus 23, era assim que os profetas bíblicos faziam, e é o que falta hoje, nós não temos profetas. Sim. Aproveitando isso que você falou, né, todo esse ensejo, eu, quando tive o meu despertamento, porque, como eu já falei, até no seu canal contei a história, eu nasci dentro da Igreja Adventista, então aprendi desde pequeno tudo aquilo que era me apresentado. Mas, é água tônica, tá? Tônica. É água tônica. Mas, pastor, eu não pesquisava na Bíblia. Eu mastigava aquilo que era me apresentado e amém, e pronto. Enfim, então meu despertamento foi quando eu comecei a estudar a Bíblia. E depois de um tempo, depois que eu saí da instituição e tal, um dia, passeando aí pelo YouTube, parei num vídeo dos fins dos dias do Dr. Rodrigo Silva. Eu vou assistir esse vídeo. Rapaz, você sabe que ele prega bem, né? Pregação. Ele fala. Não, todos eles, vamos falar a verdade, Wagner. Todos eles são treinados para falar e para agir com cordialidade. Sim. Rodrigo Silva, o Leandro Quadros, o Ivan Saraiva, tá certo? Todos eles, o próprio Adailton, como é o nome dele? O Amarillo. Aquele que tá no SBT agora, não tá mais na. O Arilton. O mesmo Arilton, todos eles, como era o Bulhões também,
Sim. Todos eles altamente preparados. Porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. E que o anticristo fala como cordeiro, né? Parece um cordeiro, mas... Então, eu estava assistindo aquela pregação, foi uma pregação que ele fez no NASP, tá no YouTube aí, tá pelo YouTube. Pregação Rodrigo Silva do NASP, deve ser de 2007, 2008 a pregação. Uma pregação boa, falando sobre os últimos dias e tal, né? Só que um dos meus despertamentos da Adventismo, o que eu vou falar aqui não é novidade para você, que eles acreditam que o tempo da grande perseguição, 1260 dias, já foi. Terminou lá em 1700 e pouco. 1798, e pouco. por aí. Segundo eles, foi o achado da Pedra Roseta. Sim. Pois é, mas daí Mateus 24 vai te mostrar que logo depois daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua habilidade, então você vai ver Cristo voltar. Nós sabemos aqui, a gente tem a noção de que teremos aí, depois do surgimento do anticristo, teremos uma perseguição de 1260 dias. Nós sabemos disso, isso aí está claro, na maioria das religiões já acreditam nesse tempo de grande perseguição. Pois bem, o livro de Daniel, ele reflete muito bem isso, ele traz em vários pontos. Daniel 12, por exemplo, vem mostrando. E ele chegou nesse ponto. E aí que eu fiquei esperando que ele lesse isso. E eu fiquei esperando que ele lesse e ele disse assim, olha, eu não vou entrar nesse ponto porque é polêmico, então eu vou deixar de fora aqui para vocês, mas vocês entendem, né, que isso já aconteceu lá no passado. Sabe, isso me deu um tremor, assim, na hora, assim, que eu pensei, poxa vida, como que uma pessoa esconde isso dos irmãos que está tão claro, né? Que é uma coisa que está tão clara na palavra de Deus. Ali, Daniel 12, versículo 1, mostrando sobre o tempo da grande perseguição. Como que esconde? Então, é coisas assim que a gente não consegue entender vindo de uma pessoa estudada, entende? Uma pessoa estudada. Por quê? Simplesmente porque vai contrário à doutrina que a igreja apresenta, né? Ele é um cara estudado, mas dentro de uma gaiola, né? Ou seja, ele pode ir até... Ele sabe mais ou menos até onde ele pode ir, mas ele, de vez em quando, volta para si e... acho que agora, recentemente, ele fez um vídeo, ele falando que prega em tudo quanto é igreja, porque ele se comporta, ele é educado, ele sabe agir com cordialidade, mas ele não esconde que é adventista, nem as suas doutrinas distintivas, né? Então, de vez em quando, ele sai um pouco, volta, porque o negócio dele é marketing. Ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado com o marketing da igreja. Sim, exatamente. Então, são coisas que às vezes assim deixa a gente chateado, mas para o leigo não faz diferença. E aí que eu vou entrar nesse ponto que eu quero tratar com você aqui, tá? Como a gente falou lá no início. Eu recebo muitas pessoas, principalmente os conhecidos, que não te dão ouvido, né? Familiar e tudo, que diz assim, pra que falar disso? Deixa a igreja, é Jesus, é só Jesus. É o amor a Jesus, você não precisa bater nesse ponto. O importante é Jesus, é tu congregar e tal. É só um errinho, você já deve ter ouvido isso, né? Muito. É só um errinho e tal. Isso me deixa tão triste, porque a palavra de Deus diz que nós devemos examinar as Escrituras. E o principal, que isso nunca mais saiu da minha cabeça, né? Que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E aí a gente vê que as pessoas não depositam um tempo para buscar o entendimento da palavra, para não ser enganado, né? E aí fica naquela mornidão, a igreja aceita, né? Eles mesmos dizem, nós somos Laodiceia, nós somos a igreja morna. Poxa vida, como assim? Nós somos Laodiceia. Eles pregam mesmo isso. Eles pregam. Eu vi eles pregando. Denominam como Laodiceia. Mas eu até acho que eles têm razão. A igreja adventista é uma Laodiceia mesmo. Eles têm razão. Mas olha só que interessante, né? Você aceitar uma condição dessa. Porque quando eu estudo as 7 igrejas do Apocalipse, eu vejo advertências, eu vejo qualidades e eu vejo promessas para 7. Eu vejo isso. Pô, se eu vejo isso, o que eu vou buscar para mim? Eu vou buscar ser uma Laodiceia? Ou eu vou buscar ser uma Esmirna, por exemplo, que é muito melhor, né? Ou vou buscar ser uma Filadélfia, que é muito melhor. Entende? Eu acredito que as pessoas podem e têm o direito de buscar melhorar sua condição de vida todos os dias e não aceitar uma coisa que está te sendo imposta. Olha, respondendo a sua pergunta, olha Judas, capítulo 1, né, versículo 3, diz assim, eu vou ler aqui no meu computador.
Amados, olha o que Judas fala. Procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. É isso aí que você falou, pregar Jesus, Sim. pregar o amor de Deus. Aí Judas continua. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A palavra batalhar aqui é apologia no grego, é a defesa. Então, Judas está dizendo que ele estava escrevendo sobre a salvação comum. Aí ele falou, não, mas não é só isso. Concomitantemente com a pregação santa do Evangelho, que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu, que Jesus perdoa os pecados, tem que vir paralelamente a essa pregação a exortação e a pregação apologética, a defesa da fé. Eu prego a graça, eu prego o amor, eu prego a misericórdia, mas eu prego o certo, eu combato a heresia, eu corrijo o erro, eu exorto as pessoas, porque esse combo é o combo do evangelho. Graça e apologética. Evangelho e exortação. Isso tem que andar junto. Então Judas está dizendo que tem que haver uma diligência. Eu prego graça, eu prego amor, eu prego piedade, eu prego perdão, mas eu prego o que é correto, eu prego doutrina, eu prego exortação, eu falo do que está errado, eu falo do que está certo. Esse combo tem que andar junto. As igrejas querem pregar o amor, né? Aquela história, aquela conversa furada. Para eu fazer o sol da justiça brilhar, eu não preciso pagar o farolete de ninguém. Mas tem um monte de farolete aí sendo seguido, né? Nós precisamos resolver esse problema dos faroletes, porque Paulo fala a Tito que era para apagar os faroletes que tem por aí. Ou seja, ele fala, calem os contradizentes. Então, a apologética entra nesse ponto. Não, é exatamente isso, exatamente esse ponto. E a gente precisa se esforçar, né? Eu acho assim, nós fomos criados por Deus e foi nos dado um discernimento. E aí entra uma questão pessoal. Porque as pessoas, infelizmente, elas veem na religião um amuleto, tá? Um amuleto que diz assim, olha, o que eu preciso eu encontro lá dentro daquelas quatro paredes. Né? E você vê invariavelmente as pessoas dizendo, não, eu preciso de uma oração, eu vou até o pastor. Não tá errado, não estou dizendo que é errado você ir e pedir para o pastor orar, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas, infelizmente, pastor, elas estão terceirizando a fé, né? Estão colocando como se fosse um intermediário entre elas e Deus. E não deve ser assim. A palavra mesmo diz que nós temos uma interpretância que nós não tínhamos, que é de entrar na presença de Deus, né? Por intermédio do Hebreus sangue de capítulo Cristo. 9. Poxa vida, por intermédio de Cristo, a gente entra num lugar que não era acessível a nós, o Santo dos Santos, por intermédio do sangue de Cristo. Até isso a igreja erra, né? Dizendo que é só depois de 1844. Olha só. Enfim, uma autoridade que nos foi dada a partir da morte de Cristo. Autoridade que nós temos, entende? Então eu vejo assim, infelizmente as pessoas terceirizam a sua fé, terceirizam a sua crença. Olha só que interessante. Muitas vezes eu tento mostrar, irmão, tá errado nesse ponto. Olha aqui, com carinho mostrando. Espera aí que eu vou lá ver com o meu pastor e já volto para te dar a resposta. Poxa vida. Entende? Sabe, tudo bem, a gente reconhece aqui que um pastor... O duro que você está falando... Não, o duro que você está falando de pessoas que estão na igreja há 30 anos, né? Não, e ainda não tem e não adquire conhecimento, né? Não. Então, assim, ó, eu não vejo um problema de tu comungar e de tu... debater com teu pastor e perguntar, mas as pessoas já vêm com aquilo. Quando você recebe uma resposta, aquela resposta tu já ouviu de 3, 4 irmãos que te traz, não é ele que está te trazendo. Essa resposta já é a doutrina, já é o parecer oficial da igreja. Tu já sabe, não é a pessoa que está te respondendo, ela nem medita naquilo. Se o pastor disse, amém. Sabe, eu vejo assim, irmãos, para você que está assistindo, poxa vida, medita. Né? Por mais que nós estivéssemos errado, que nós estivemos errado, medita no que a gente está dizendo aqui, sabe? É que muitas vezes, Wagner, as pessoas elas
ainda continuam católicas, não sei se você percebeu. Sim. O católico é assim, eu sou de família católica, então o que o padre falou é a verdade, não é a Bíblia. É isto. Eu não preciso fazer uma reflexão para ver se aquilo, né, Deus me ilumina com aquela verdade. Não, o padre falou, muito, portanto que nem católico nem lê a Bíblia, porque para ele a palavra do padre está suficiente. Exatamente, entendeu? Então, poxa vida, eu fico pensando assim, né? O que nós somos? Qual é o nosso propósito de estarmos aqui? Tá, beleza, vamos lá. O essencial do evangelho a gente conheceu a Cristo Jesus, nós aceitamos o sacrifício dele na cruz, e aí agora é simplesmente ouvir o amor, congregar e pronto. Não, nós temos uma responsabilidade. Se não fosse por essa responsabilidade, me explica para mim, por que os discípulos morreram? Eles não morreram defendendo a fé? Morreram defendendo a fé, entende? Então é uma questão assim, é uma questão que precisa ser internalizada. Quando a gente fala aqui de apologética, de defesa da fé, é de defesa da palavra de Deus, entende? Ô Wagner, 70% do Novo Testamento foi escrito com viés apologético. 70% foi escrito para defender alguma questão doutrinária. Então, olha o nível de relevância que isso tem dentro do contexto da palavra de Deus. Exatamente. Então, é questão da gente meditar. Essa é uma questão para a gente realmente estar inteirado e meditar. Outra coisa que é interessante, é importante e que eu não dava muita atenção, porque o meu despertar foi diferente. Hoje, infelizmente, muitas pessoas despertam vendo o erro, e muitas vezes são erros assim, olha, o erro dentro da igreja, por exemplo, tá? Rodrigo Silva erra em tal coisa ali, então já não tá legal. Ou se não, tá, eu vou descobrir os erros de Ellen White, o que ela fez e tal. Eu vou descobrir o erro de Joseph Smith, por exemplo. As pessoas muitas vezes focam nisso. O meu despertar foi diferente, foi realmente teológico. Eu consegui ver que as doutrinas teologicamente estavam erradas, sem conhecer a história. E hoje, escutando o nosso irmão aí, Gleison Pércio, que já participou aqui, já participou com você, escutando o irmão Rodrigo também, sabe? A gente vê quão é importante nós irmos na história para conhecer a raiz do problema. Porque se você ir na raiz, você consegue detectar o problema também. Você vê assim, não, essa iniciação, como que surgiu essa religião? Ela surgiu do quê? Como que funcionava lá? Então a gente vê que esse trabalho, por exemplo, que esses irmãos fazem, é importante também. E hoje eu estou conseguindo ter um estudo um pouco mais aprofundado também a respeito dos pais da igreja. Quando eu digo pais da igreja, não estou falando dos pais da igreja a partir dos anos 300 para cá. Eu estou dizendo exatamente aqueles que foram os mais próximos dos discípulos. O ano 100, 150, por aí. Que é um momento que tu pega aqueles escritos e tu vê como que eles criam. Entende? Eu tenho um dicionário aqui muito bom, depois eu posso te mandar aqui a bibliografia. Chama Dicionário da Doutrina Patrística. Exato, patrística. Então, não sei se você conhece esse dicionário. Então você pega, por exemplo, Trindade, e ele catalogou tudo que os pais da igreja disseram sobre Trindade. É top, hein? Muito bom. Depois eu te passo a bibliografia dele. Depois você me manda, sem problema nenhum. Vamos analisar. E é isso, eu acredito que as pessoas sempre têm uma oportunidade de sair um pouco da caixinha. Quando eu digo sair da caixinha, é sair da religiosidade. Porque se nós fôssemos levar em conta a religiosidade, eu não sei o que Cristo Jesus veio fazer aqui. Porque ele foi o maior apologético que já passou nessa terra. Ele chegou literalmente quebrando a banca da religiosidade naquele momento. É ou não é verdade? Entende? Pois é. Então é uma questão da gente observar. Tá, mas Jesus não é só amor? Claro que é amor. Mas olha só o que ele fez. Literalmente entrou no templo, arrastou, jogou tudo aquilo fora e disse: a casa do meu pai não é uma casa de bagunça. E a gente às vezes está tentando mostrar a bagunça e nós somos tratados como, poxa vida, você é um cara que não tem amor, você é um cara que está levantando problemas para a igreja. Como assim problemas para a igreja, né? Então, eu tenho a seguinte filosofia. A minha apologética que eu prego, ela é uma apologética feita para criar muros ao redor da igreja. Muros ao redor da igreja, ou seja, proteger os crentes que já têm a sua fé
pré-definida. E, ao mesmo tempo que ela cria muro ao redor da igreja, ela fomenta entre os crentes ferramenta para poder evangelizar os perdidos no mundo sectário. Ou seja, aquela chave que abre aquela porta, eu tenho aqui. Então eu vou te dar um treinamento, né? Primeiro eu vou mostrar para você os erros, mostrar para você como é que aquilo está errado. E agora eu vou te mostrar como é que você rompe aquela fortaleza e ganha aquela pessoa para Jesus. Tá certo? Então a apologética é para isso, proteger os crentes e ao mesmo tempo fornecer ferramenta para que esses crentes possam entrar no mundo sectário sem contaminar a sua fé e ganhar as pessoas para Cristo. Amém. Amém. Eu dei um treinamento uma vez numa igreja lá em Vitória, Vila Velha. A igreja ficava cercada por 3 salões do reino. E todos os membros da igreja eram visitados, o pessoal do Testemunho de Jeová entrava dentro da igreja para entregar a sentinela e a despertar. Aí eu fui lá, cheguei lá numa quinta-feira, dei 3 dias de treinamento. Sexta, sábado e domingo de manhã. Domingo à tarde, meu amigo, a gente saiu e fomos achar os Testemunhos de Jeová na rua. Domingo de manhã e à tarde. Os 2 períodos nós saímos. E aquele dia foi o dia da caça, e a gente achava Testemunho de Jeová, e os irmãos ali aprenderam a inquiri-los. Então, apesar deles viverem dando um fogo cerrado em cima da igreja, aquele dia aquela igreja foi ao ataque. E graças a Deus a gente deixou bastante pessoas balançadas com o evangelho e com a verdade. Mostrando que a apologética, ela protege, ela amplifica a fé da pessoa e ela dá ferramenta para a evangelização no campo missionário. Amém. Eu assisti um vídeo seu, acho que antigo já. Tava lá passando no seu canal, assisti. Antigo já. E você tava fazendo uma pregação. Você fez uma pregação sobre as Testemunhas de Jeová, em que você criou uma revista com um nome muito semelhante da Despertai. Como é que era o nome? Conta essa história para nós. Vigiai. Posso pegar? Posso pegar ela? Pode pegar. Pega lá. Segura aí que eu vou pegar. Olha aqui. Conta essa história para nós aí. Essa revista foi um sucesso. Eles têm a Despertai e a Sentinela. Aí eu peguei essa aqui, que é um clone. Eu recebi processo por causa disso aqui, viu? Sério? Cesário Lange mandou uma notificação extrajudicial para recolher a revista, porque era um clone da revista deles e estava confundindo os membros deles. Aí o meu advogado perguntou, escuta, o que é clonado aí e o que é que vocês têm aí, a marca do NPI registrado? Porque aqui, nenhum desenho aqui o meu cliente usou de vocês. E a revista, não sei se você consegue ver aí, ó, é distribuição gratuita. Ok. Então, foi arquivado, o processo nem foi para frente. Mas essa revista aqui é uma bênção. E nós distribuímos 20 mil exemplares dessa revista gratuitamente. Tá aí o miolo dela, ó. E essa revista, rapaz, ganhou muita testemunha de Jeová para Jesus. Eles iam te visitar na sua casa, levar deles, você deixava a sua para eles, né? Nós saímos na rua para entregar para eles. Muitas igrejas usaram nos seus púlpitos para poder dar escola bíblica dominical. Muitos evangelismos foram feitos. Eu sei que só aqui na minha cidade eu ganhei 4 TJ para Jesus com essa revista. Eu fiz 20 mil exemplares. Na época eu gastei 10 mil reais. Era muito dinheiro. Isso foi em 2012, 2013. E essa revista foi um sucesso, foi uma bênção. E muitas pessoas foram alcançadas, viu? Muitas pessoas. Papel cochê, papel bem feito. Você pode ver que dentro, ó. Tá vendo? É os desenhos da própria organização. Uhum. Tá vendo? Verdade. Foi uma bênção, viu? Verdade. E você vê só, né? Trazendo para os irmãos, eles fazem. As pessoas que entram, eles já entram já saindo ao campo missionário, né? Eles entram lá e já saem para distribuir. Então, você vê, esse trabalho aqui que eu fiz, o próprio Ezequias Soares, que é um dos maiores pesquisadores sobre Testemunho de Jeová no Brasil, ele é doutorado em ciência da religião, ele falou assim que esse trabalho que eu fiz aqui foi inédito no mundo. Nunca ninguém teve essa ideia. Porque o Testemunho de Jeová ele é proibido de ler outras literaturas. Quando ele viu isso aqui, só por curiosidade, ele pegava.
Ele queria ver o que era isso. Eu trocava com ele na rua. Foi um sucesso essa revista, viu? Foi um sucesso. Eu imagino. Eu gostei muito daquela pregação lá que você fez. A história maravilhosa. Pastor, eu acho que a gente conseguiu trocar uma ideia legal. Já deu 1 hora aqui. Deu 1 hora, já tô aqui cansado. Mas esse assunto é bom, hein? É bom, é bom, é bom. Então a gente vê que para uma conversão verdadeira também é importante nós estarmos inteirados da verdade, né? Porque muitas vezes eu me converti a Cristo, mas não importa, vamos para qualquer outra religião aí, vamos entrar em qualquer religião. E muitas vezes a gente está ouvindo a voz que não é a voz correta, né? Nós estamos ouvindo o sonido da trombeta errado, entende? Então, vê a importância que tem. Por isso que a gente traz para os irmãos meditarem, procurarem saber. Eu acredito que aquela pessoa que está na busca da verdade, Deus ele não vai desamparar. Ele sempre vai mostrar, sempre vai mostrar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. É exatamente. Bíblico, é mandamento bíblico. Deus vai Deus vai ser achado por essa pessoa quando ela quiser achá-lo. Exatamente. Então talvez você esteja aqui vendo, olha, já me entreguei, já mudei a minha vida, entreguei minha vida para Cristo Jesus, hoje eu estou congregando na igreja tal, nós não estamos aqui levantando placa de igreja nenhuma, mas eu sinto que falta uma intimidade, eu não levo muita fé no que está sendo dito lá na frente. Nós fazemos o convite para você, que você faça um pacto juntamente com Deus, para que Deus venha te revelar a sua própria vontade dentro da sua própria palavra. Né? Então, assim, trabalhos como o trabalho do pastor João Flávio Martinez, eles são importantes para isso. Que a pessoa que era um pouco crítico até aqui, que possa meditar um pouco, né? Porque muitas vezes a gente se sente assim também tão atacado. Poxa vida, às vezes eu já me fiz muito essa pergunta, né? Poxa, se eu estou defendendo uma verdade que a gente está vendo claro na palavra de Deus, por que é tão difícil das pessoas aceitarem? E aí entra todos... Porque é a verdade. Porque é a verdade. Entra em tudo que a gente já conversou aqui a respeito de comodismo, a respeito de cargo, a respeito de posição, enfim. E as pessoas falam tanto, né? Esquerda, direita, mas as pessoas também são políticas. Acaba que tudo vira politicagem, deixa eu defender meu lado aqui. Não é um lado. A palavra de Deus, a verdade, ela não tem um lado para ser defendido. Ela é a verdade e ela precisa ser cumprida, entende? Não, peraí só um pouquinho, isso é que nem você falou, não, isso aqui é relativo, olha o tapinha nas costas aqui, não, deixa tu ficar aí com isso daqui, mas presta atenção aqui, não vamos brigar por causa disso. Não, nós precisamos entender e realmente, né? Então a gente faz esse convite para você de casa, que você possa meditar, que você possa refletir, meditar na palavra e realmente fazer esse compromisso com Deus, para que a verdade seja absoluta na sua vida. Eu quero aqui, de coração, agradecer, pastor, por estar aqui com a gente, né? É uma alegria. Para mim é um prazer cooperar. E eu vou te falar uma coisa, viu, Wagner? Um menino como você, eu digo menino porque você ainda é novinho, é muito precioso para o reino de Deus. Você, o Gleison, o Rodrigo, esqueci o nome dela lá, Bufani, acho que é Bufani o nome dela. Tem vários adventistas aí que estão em destaques, que saíram da seita, estão realmente colocando a sua vida por amor ao evangelho, porque eles poderiam ter saído da seita e cuidar da sua própria vida. Sim. Mas eles estão tentando ajudar outras pessoas. Então, assim, eu pessoalmente agradeço a Deus pela sua vida. Amém. Você é muito precioso para Deus. Tá? Que você nunca desista, continue firme. Você é o tipo de pessoa que é foco da minha oração. Amém. E eu trabalho para ver pessoas como você, livres. E ainda ver você assim, sabe, bem, espiritualmente, sabe, buscando a Deus. Dá uma alegria imensurável no meu coração. O que eu quero para os adventistas, Wagner, é o que Deus tem dado para você e para tantos outros. Liberdade. Sim. Entendimento da graça de Deus. Então, estar aqui conversando com você hoje, para mim, é muito prazeroso, porque você é muito precioso para Deus. Eu queria que você soubesse disso. Amém. Você também, pode ter certeza. Obrigado, eu agradeço também pelo espaço que você dá para isso, né? E para a pessoa que pensa, não, ele bate no Adventista. Não, como eu falei, se você for no canal dele, tem ele falando a respeito da verdade com os Testemunhos de Jeová, Mormons,
Você falou eu não fiz uma dessa aqui pro Adventista, tá boa vendo? ideia, boa ideia. Eles não precisam ficar com inveja, eu só fiz para TJ, tá vendo? Então, a questão não é pessoal, não é, e assim, importantíssimo de trazer aqui, a questão não são contra pessoas, é contra o que está sendo pregado. Então, assim, aquela ideia precisa ser analisada, precisa ser aí refletida. E você que está ouvindo, que você medite neste ponto, entende? E assim, talvez, olha, eu já descobri, já saí da igreja, estou me sentindo vazio aqui, não sei para onde ir. Cumpre o que a palavra diz, entra no teu quarto, ora, entra em comunhão com Deus e Deus vai te revelar o caminho. Não deixe esfriar a chama, procura uma igreja que seja saudável, uma igreja que seja bíblica. É certo que você vai encontrar alguns erros assim, ainda, em todas elas, né? Mas não deixe de congregar. Congregue numa igreja, sabe? Porque isso também é importante. Nós não estamos dizendo para você, não, simplesmente abandona o sistema religioso e não vai em lugar nenhum. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Esse não é o caminho. O caminho é que você acorde para a verdade, sabe? Então, assim, descobriu, Deus te revelou que você estava andando em caminhos errados, biblicamente falando, não que a sua vida estivesse errada. Então, Deus já acordou isso em você, já despertou. Agora é o momento de você tomar uma decisão, tomar um posicionamento, né? Eu tomei meu posicionamento aqui de tentar alertar outras pessoas, de tentar pregar a verdade, pregar aquilo que eu acredito que seja correto. Tem erros, eu já me corrigi muitas vezes, se precisar fazer, faço de novo. Acredito que o pastor também faz. Se precisar corrigir, não tá preso a um livro, né? Não tá preso... precisa corrigir, a gente corrige. Porque o que importa é a verdade. É uma questão de iluminação, né? Você Exato. é iluminado a cada dia pela graça de Deus, pela palavra. E a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Exatamente. E nós estamos sempre num processo de aprendizagem, num processo de melhoria. Tem um pastor amigo meu que eu pergunto para ele, como é que você vai, fulano? Ele sempre diz assim, melhorando, pastor. Aí eu falei, por que está sempre melhorando? Ele falou assim, porque eu preciso melhorar porque eu sou crente. Então esse é o foco da nossa vida, né? Estar sempre melhorando. Exatamente. Então é isso, irmãos. Eu peço que Deus abençoe a você. Normalmente, quando tem um pastor aqui, eu peço que faça uma oração. Esse é um quadro que muitas vezes a gente não ora, mas vou pedir uma oração Vamos aqui, orar. Principalmente para todos aqueles que estão ouvindo, para que Deus possa iluminar, capacitar. E, por favor, Amém. Uma oração aqui para mim também, porque eu preciso também. Toda quarta-feira nós oramos por você, viu? Por você, Amém. Pelo Gleison, pelo Rodrigo. Você está lá no nosso caderno. Já estamos orando. Amém. Mas vamos orar aqui agora, então, me permita. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento de comunhão aqui com o nosso irmão Wagner. Obrigado pela vida dele. Obrigado pelos ouvintes aqui do canal. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Como nós tratamos nesta noite, meu Deus querido, nós falamos da importância da apologética na vida diária da igreja. Queremos orar pelos crentes para que eles sejam edificados na graça e no conhecimento, que eles possam amadurecer, crescer e a cada dia estarem preparados para combater o bom combate da fé. Oramos também, ó Deus, por aqueles que estão envolvidos com o mundo sectário, que a tua graça possa alcançá-los e libertá-los. Amém. Nós entregamos tudo nas tuas santas mãos e pedimos as tuas bênçãos no precioso nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado. Os irmãos aqui, não se esqueçam, se inscreva no canal Remanescente, no canal CACP e até o próximo vídeo.